Oi, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre os fluxos migratórios na América Latina. Então a gente tem a questão dos colonizadores, né, que foram os povos então que vieram ocupar aqui, principalmente vindos lá da Inglaterra, da Portugal, da Espanha, tá? Então a gente tem uma característica o quê? Os colonizadores eram pessoas, então, que se apropriaram das terras. Eles chegaram aqui, não interessa que se existia alguém aqui ou não, eles começaram a derrubar matas, eles, né, foram lá, exploravam o que tinham e faziam o que bem entendiam com essas terras. Outra característica, desconsideraram por completo os povos nativos. Então é como se eles não existissem. Ou eles se adaptavam à população que estava chegando, aos colonizadores, ou então, que foi o que mais aconteceu, eles eram dizimados, tá? Então mandavam matar e matavam os povos nativos e seguiam a vida normal. Outra questão é que eles impuseram o seu próprio modo de vida. Então os nativos, gente, imagina os indígenas, eles tinham todo um estilo de vida característico, né? Eles tinham um ritmo de vida diferente. E os colonizadores chegaram e não interessa se tem um ritmo de vida ou não. Ou se adapta ou morre. Outra questão que a gente vai trabalhar é a subdivisão da América, né? A gente já viu aí a América anglo-saxônica, América Latina, mas o porquê desses nomes? Então, o que vai dividir a América em anglo-saxônica e América Latina? Principalmente as questões culturais. O principal deles, o idioma. Então, se a gente observar, a América anglo-saxônica, ela foi formada por dois diferentes povos. Os anglos, que foi um povo que colonizou ali o norte e o centro da Inglaterra, e os saxões, que eram os povos que habitavam aquela região que hoje pertence à Alemanha. Os dois juntos, então, colonizaram ali, criaram, né, a população local da Inglaterra, e eles deram origem também ao idioma inglês. Eles são os responsáveis pela origem da língua inglesa. Esses povos, gente, então, eles ocuparam a Inglaterra e os seus descendentes ocuparam ali boa parte da América, hoje chamada anglo-saxônica, principalmente Canadá e Estados Unidos, tá? Canadá teve uma parte da colonização francesa, mas ainda assim a maior parte ocorreu pela formação inglesa. Em relação à América Latina, a gente tem então como característica os povos de idioma neolatino, tá? Então, o novo latim, né? Então a gente vai ter ali as descendências dos português, o espanhol, o francês, entre alguns outros idiomas. Se vocês considerarem, né, a América Latina o quê? Todos os países que estão do México para baixo. Então, a maior parte desses povos aqui falam o quê? O espanhol. México fala espanhol, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, tudo fala espanhol. A gente tem o português, que é o único aqui que fala o português em si, que foi colonizado pelos portugueses, mas a extensão territorial dele é muito significativa, né? Aqui a gente tem alguns que falam até o inglês mesmo, o francês, tá? Mas a essência é basicamente colonização decorrente dos espanhóis e dos portugueses. Outra característica importante é que a América Latina teve como a colonização um tipo de exploração, ou seja, como eram regiões muito quentes e os colonizadores lá no início, né, a gente está falando aqui de séculos XV, XVI, eles não gostavam muito dessa região de calor, então eles vinham, buscavam o que interessava, pedras preciosas, buscavam, faziam aqui algumas plantações, né, e levavam para a Europa, tá? Então o objetivo aqui era explorar. Já a América anglo-saxônica, a gente tem um outro objetivo. Até em função da localização dessas terras, se vocês observarem a América anglo-saxônica, ela fica mais ou menos na mesma região da Europa. Então, o que acontece? Esses colonizadores, eles chegaram aqui nessa região e eles se adaptaram muito melhor aqui do que na América Latina. Então, eles vinham com o objetivo também
de ocupar essas terras e formar realmente uma nova nação nessa região aqui. Tá? O objetivo não foi explorar unicamente, eles tinham o objetivo de morar. Bom, se a gente então observar, a população americana, ela é formada por 3 grandes grupos, né? Então a gente tem ali a questão dos imigrantes, e aqui imigrantes a gente tem inúmeros tipos, a gente tem os italianos, os alemães, os ingleses, os franceses, holandeses, japoneses, né, coreanos, a gente tem de tudo aqui na questão dos imigrantes. Os africanos, que a grande maioria veio para a América de forma forçada, eles vieram para trabalhar então como escravos, né, e acabaram ficando depois, os descendentes, enfim, acabaram ficando. E a questão também um pouco dos povos nativos que acabaram então se integrando aos colonizadores. Vamos lá então, questão da migração. O que acontece? Já pensando na migração do século XX, a gente tem então, a partir de 1970, se a gente observar, a maior parte da população que migrava aqui para a América queria ir ou para os Estados Unidos ou para o Canadá. Já a América Latina, ela era o quê? Era um foco para a saída dos imigrantes. Para onde eles iam? Para os Estados Unidos e para vários países europeus. Inglaterra, Itália, Espanha, França, enfim. A Organização Internacional para Migrações, gente, que é um órgão ligado à ONU, ele tem uma estimativa que entre os anos de 2009 e 2014 tinha aproximadamente 39 milhões de imigrantes latinos. 39 milhões. 64% desses imigrantes, eles iam para outros países da América Latina mesmo. E 36% acabava indo para outros países. Já entre 2010 e 2015, a gente tem o quê? Um dado que diz que 70% dos imigrantes acabaram indo para países da própria América Latina. Então, muitas vezes as pessoas migram, mas elas acabam permanecendo na própria América Latina, né? Causas da imigração, gente, dessa migração, né, desse movimento, esse deslocamento populacional. Quais são as causas? São inúmeras. A principal delas é a questão da pobreza. As pessoas, elas acabam saindo do seu país e indo para um outro país na esperança de ter uma vida melhor, né, de ter emprego, de ter saúde, de ter casa própria, enfim. Essa migração que ocorre dentro da própria América Latina, então eu saio de um país da América Latina, né, acabo indo para outro país da América Latina, ela é chamada de migração intrarregional, né, é dentro da mesma região, é uma migração intrarregional. Já a migração que ela ocorre então para um outro país, o pessoal que sai da América Latina e vai para os Estados Unidos, ou vai para os países da Europa, ou para o Canadá, enfim, é chamada de extra-regional. Ela sai daquela região e vai para uma outra. Bom, pessoal, o que acontece em relação à migração? Por que as pessoas migram, principalmente para a América Latina? Por que a pessoa sai de um país ruim e vai para um menos pior, né? Por vários motivos, tá? Um deles é que vários países aqui da América Latina tiveram um grande desenvolvimento regional. Então a gente tem países que se industrializaram, né, que conseguiram dar uma boa qualidade de vida para sua população. Às vezes tem ali um mesmo idioma, um idioma próximo, né? Uma pessoa que fala o espanhol, ela consegue, fazendo um pouco de esforço, entender o português, e o português também, né? Quem fala o português consegue identificar o espanhol. Então, em função desse desenvolvimento, em questão da xenofobia, né, então a gente tem esse sentimento de anti-imigração em alguns países da Europa e dos Estados Unidos muito forte. Então a gente tem aqui
uma imagem, né, mostrando movimentos neonazistas, então pessoas celebrando o nazismo. Essas pessoas, elas são muito ligadas ao sentimento xenófobo, né? O que é xenofobia? Essa aversão que tu tem a alguns povos, né? Principalmente os latinos, né? Enfim, pessoas que elas têm aversão a essa população, tá? O interessante é que eles não se enxergam, né? Porque na verdade muitos dessa gente, eles são descendentes. Se for olhar as suas descendências, eles também têm ali sangue nativo e enfim, né? Outra questão é em relação às leis de imigração, né? Às vezes países aqui da América Latina, eles complicam menos com a questão da imigração, é mais fácil entrar em países aqui da América Latina. Em relação aos deslocamentos internos, então, na América Latina, a gente tem os deslocamentos, as saídas das pessoas, né, de um lugar para outro, ele ocorre de duas formas, tá? Ou de forma espontânea ou de forma forçada. A espontânea, eu tenho aquelas pessoas que vão migrar através do êxodo rural, então o cara que sai do campo e vai embora para a cidade, né? Então aqui é uma charge, o cara imaginando que, eu vou para um lugar que eu vou ter chuva constante, né? Eu vou ter um emprego. Então é esse sonho, né? A saída do campo e ir embora para a cidade para ter um outro tipo de qualidade de vida. E outro fator é quando sai de uma cidade ou de uma região para outra. Isso aí é mais comum, né? Então, às vezes tu até sai de uma cidade urbanizada para uma outra cidade urbanizada por inúmeros fatores, ou porque tu tem familiares nessa outra cidade, ou porque é onde a pessoa conseguiu um emprego, ou ela saiu para estudar, enfim. E os deslocamentos internos de forma forçada, eles ocorrem por quê? Muitas vezes pelo crescimento do tráfico, né? Então, muitas organizações criminosas, elas acabam. Casos mais graves a gente presencia no México, no Brasil e na Colômbia, tá? Mas tem, tudo que é lugar do mundo tem, alguns lugares é mais complicado. Então a gente tem muitas vezes, né, a presença então de narcotraficantes que eles expulsam às vezes as pessoas das suas residências, né, ocupam, e aí as pessoas com medo de se incomodar acabam saindo mesmo, né, porque ou sai ou morre, então é complicado. Outro deslocamento interno forçado também ocorre em função do quê? De mega projetos agroindustriais. Isso acontece muito na Colômbia e acontece também no Brasil, tá? Então, esses projetos, o que eles fazem, né? Eles destroem a paisagem, eles alteram completamente. Aqui, ó, a gente tem a presença da mata sendo retirada para cultivo, né, de algum produto. Provavelmente, vou chutar aqui, provavelmente soja. Então eles desestruturam toda a produção tradicional de alimentos. Isso é uma questão interessante, né? A televisão fala muito, o agro é pop, o agro é não sei o que. Realmente, o agro, para a questão econômica, o agro ele é maravilhoso, porque vem muito dinheiro, o Brasil faz muito dinheiro com o agronegócio. Só que a comida que vai para nossa mesa, ela não é do agro. A comida que vem para nossa mesa, ela é da agricultura familiar, é do pequeno produtor. E muitas vezes esses grandes projetos, né, de grandes empresas para plantio, ela acaba com esses pequenos produtores, tá? Então isso é um problema bem sério. A questão dos impactos ambientais, né, a imagem aqui fala por si. Outra questão é que isso acaba aumentando a concentração de terras. Então, às vezes, o pequeno, ele acaba tendo que vender as terras para o grande, porque ele não vai conseguir ali uma partezinha pequena de terras ele se manter, né? Então isso aí acaba dando uma grande concentração. As grandes empresas, as grandes famílias, muitas vezes, né, acabam então adquirindo grandes propriedades de terra e eles acabam sendo donos exclusivos. Outra questão é em relação aos desastres naturais. Então, deslocamento forçado em relação a esses desastres naturais. Então, a gente tem inundações, secas, deslizamento de terra, terremoto, né? Aqui no São Leopoldo foi uma cidade que recebeu muitos imigrantes vindo do Haiti. Tá? Então, o Haiti teve lá em 2010, teve um terremoto gigantesco, né? Destruiu o país. Aqui a gente tem imagens então da época, né? E muitas vezes as pessoas não tiveram como reconstruir a vida no próprio Haiti, elas tiveram que migrar para vários países. Um dos países que recebeu foi o Brasil. Outro fator também é a questão da construção de barragens.
Então, o que é uma barragem? Para construir usina hidrelétrica, né? Tu desvia muitas vezes o curso de um rio para represar essa água para que ela tenha energia força para formar energia hidrelétrica. Então, algumas cidades, gente, aqui a gente tem, quando foi feita Itaipu, a gente tem então essa cidade do Paraná, Alvorada do Iguaçu, que ela foi uma cidade que ela deixou de existir. Ela foi totalmente inundada, né, pelo desvio do curso do rio para poder se construir Itaipu. E aí no ano de 2014, que teve uma seca muito grande, que o rio baixou muito as águas, então partes daquela antiga cidade puderam ser vistas, tá? Aqui, por exemplo, era um cemitério, para vocês terem ideia. Outro deslocamento forçado ocorre por quê? Pelos megaprojetos minerais, tá? Então aqui uma reportagem de que uma empresa lá, uma fábrica de fertilizantes, que expulsou moradores das suas casas em Goiás para justamente armazenar rejeitos, né? Então fizeram toda uma construção lá e acabaram expulsando os moradores locais para poder dar continuidade nessa atividade econômica. Aqui a gente tem Mariana, né, o rompimento daquela barragem que foi no ano de 2016, 1.361 mortes, todo um desastre ambiental, o Rio Doce deixou de existir, ficou totalmente contaminado. Obviamente, né, as pessoas acabaram tendo que se deslocar e depois disso várias outras barragens já se mostrou vários alertas, né, que estão com o mesmo risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu em Mariana. Então muitas pessoas acabaram não esperando, não pagando para ver, né, resolveram sair logo e buscar então outros locais para morar. Em relação à migração para os Estados Unidos, o que a gente tem então? Várias pessoas acabam indo para o México, né? Porque eles veem então como uma porta para conseguir entrar nos Estados Unidos. Vejam que a gente tem uma grande fronteira, né, entre México e Estados Unidos. O que a gente tem então? A gente tem algumas barreiras, né? Tem um rio que passa por aqui, tem essa questão dos muros que foi construído pelo presidente dos Estados Unidos, né? Aliás, não é de agora, desde 1990 que se construiu esse muro. Esse muro todo, então, ele tem um monitoramento militar e mesmo as regiões que não tem esse muro, se encontra, então, patrulhamento, né? Se tem a presença, então, de câmeras de segurança, alarmes. É muito interessante que, às vezes, as pessoas mesmo, os nativos assim, né? Os estadunidenses, lá, as pessoas que nasceram nos Estados Unidos, elas próprias não são da polícia, não são do exército, mas eles se reúnem em grupos para fazer esse monitoramento, né? São grupos assim que visam justamente impedir da maior forma possível a entrada de imigrantes ilegais. E uma questão interessante é que o Trump, ele quis, né, terminar de construir esse muro e ele disse que ele ia mandar a conta para os mexicanos pagarem. Então é uma coisa que ele resolveu criar e ele mesmo disse, eu vou criar e vocês vão pagar. Em relação às migrações aqui na América Latina, a gente tem, dentro da América Latina, 3 principais destinos: Chile, Brasil e Argentina. Esses são os 3 países que as pessoas mais, dentro da América Latina, o destino que elas mais procuram ir. Da onde que saem as pessoas que mais migram, então? A gente tem a presença da Bolívia, Peru, Paraguai, Venezuela e Haiti. Então, esses são os países de onde as pessoas mais saem para outros países. Em relação aos brasileiros do exterior, então, a gente estima que aproximadamente 3 milhões de brasileiros moram fora do Brasil. Desses 3 milhões, 1.300.000 dentro dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, gente, de como 3 milhões é muito, aproximadamente a população total do Uruguai é de 3.400.000 pessoas, tá? Em 2017. Então é praticamente a população inteira do Uruguai morando no exterior. Políticas migratórias, então, na América Latina. Os países da América Latina, então, eles tinham, né, até pouco tempo, por base as doutrinas de segurança nacional, foram essencialmente criadas durante o regime militar, e eles, então, faziam repressão às livres manifestações, tá? Como assim? Tinha censura em relação aos meios de comunicação, televisão, rádio, as músicas, né? Tudo passava por um censor.
Então a pessoa escrevia, queria publicar, ela tinha que ter autorização do governo para poder divulgar. Eram proibidas as greves, né? Tanto manifestações de estudantes, de trabalhadores eram proibidos. Os partidos políticos eles tinham um controle, as pessoas tinham controle, as escolas tinham controle, universidades, professores, né? Então, se tinha ali uma reunião de pessoas, já se ia averiguar o que era aquela reunião de pessoas. E também, além dessa questão toda da censura, né? Se tinha uma restrição à imigração muito grande. Então, tudo isso visando o quê? A segurança nacional. Então, era muito difícil, durante a ditadura militar, ingressar no Brasil. Era bem complicado. Tá, então a gente tem aqui, ó, as políticas migratórias na América Latina. Uma questão interessante que pouca gente se dá conta é que o mesmo período que o Brasil teve ditadura militar, vários outros países aqui da América também tiveram. Então, para ter uma ideia, Paraguai e Guatemala, então, em 1954, tiveram, então, o início da sua ditadura militar. O Brasil em 64, o Peru em 68, a Bolívia em 72, o Uruguai e o Chile em 73 e a Argentina em 76. Então todos esses países tiveram mais ou menos ao mesmo tempo a ditadura militar. E aí as políticas de imigração elas foram políticas bem complicadas. Só no período da redemocratização, o Brasil voltou a ser, então, uma democracia, né, em 1985, e que é nesse período, então, que o Brasil começou a substituir uma série de leis. Entre elas, o Estatuto do Estrangeiro. Só que isso, gente, só foi efetivado no ano de 2017. Então, até 2017, continuava vigorando uma lei que entrou em vigor lá em 1980, bem na época da ditadura militar. Tá? Embora a lei estivesse em vigor, muito daquilo ainda não era aplicado, tá? Mas só agora, há pouquíssimo tempo, é que isso foi modificado. Então, na época do Estatuto do Estrangeiro, o estrangeiro ele era visto como um estranho e sempre era visto como uma ameaça à segurança nacional. Tá? Isso é uma questão interessante. Então tá, pessoal, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, manda um recado que eu tô sempre à disposição. Até a próxima, beijo, tchau!